Olá pessoal, tudo bem com vocês? E para fechar a nossa edição especial de Páscoa com chave de ouro, eu trouxe para vocês essa sacolinha com um conceito e um significado maravilhoso. Ele vive, né, gente? Então já vai aí tirando print dos materiais que você vai precisar para poder customizar essa sacola comigo. Então vamos lá. Aqui eu já vou começar. E para fazer o molde da nossa cruz, eu vou pegar o papel de 14 por 18 centímetros e fazer 4 marcações, uma em cada canto do nosso papel, de 5 centímetros e meio da ponta para o meio, desse jeito que eu fiz aqui a marcação. Ó, 5 centímetros e meio da ponta para o centro e a gente marca com a caneta. Vamos repetir esse processo em todos os 4 cantos do nosso papel. Depois da marcação feita, nós vamos ligar esses dois pontos desse jeito. Aqui, ó, liga os dois de cima e liga os dois de baixo. Peraí, assim. Para fazer a parte de cima da nossa cruz, aqui eu tô fazendo de ponta cabeça para vocês conseguirem enxergar e para eu poder marcar. Uma distância de 5 centímetros da ponta para o meio. Desse jeito que eu vou fazer. Depois desse risco, a gente vai contar mais 3 centímetros e riscar de novo. Fiz a anotação no papel, se vocês preferirem, dá um pause aí e tire print para vocês conseguirem entender, tá? Agora a gente vai cortar essa cruz desse jeito e vamos bem rapidinho. O molde da nossa cruz já está pronto, ela vai ficar desse jeito. Agora a gente vai pegar os dois retângulos de algodão cru para poder fazer a marcação. Nós vamos dobrar e encontrar o meio e fazer um pique bem aqui. O pique vai ficar desse jeito. Nós vamos repetir esse processo do outro lado do tecido também. Agora eu vou pegar um dos retângulos e o nosso molde para poder posicionar a nossa cruz. Uma distância, peraí, deixa eu medir aqui. Aproximadamente 3 centímetros. Isso, uma distância de 3 centímetros, nós vamos posicionar e alfinetar o nosso molde. O molde pode ser tanto num jornal, num papel sulfite, num papel cartão, enfim, o que você tiver aí na sua casa. Depois de alfinetar o molde todo no tecido, nós vamos pegar um lápis mesmo e fazer a marcação da cruz no tecido, desse jeito. Agora nós vamos retirar o molde. Lembra que nós posicionou com 3 centímetros de distância? Quer ver, ó, vou marcar aqui para vocês verem, ó. 3 centímetros de distância da ponta para a cruz. Nós vamos virar o tecido e fazer uma distância de 2 centímetros, ou seja, 1 centímetro a menos. Você vai marcar com um lápis para poder estar posicionando o seu tecido de forro, que é o tecido marrom.
Por que marrom? Para poder dar destaque à nossa cruz. Agora você vai alfinetar todo esse tecido para ele não sair fora do lugar. E agora a gente vai virar ao contrário o tecido para poder ir para a máquina costurar assim, ó, em volta de toda a cruz. Agora a gente vai para a máquina, começando com um retrocesso no começo, para no cantinho com a agulha para baixo, levanta o calcador e gira o tecido. Vai até o cantinho, para com a agulha virada para baixo, levanta o calcador e gira o tecido. Vamos fazer isso em volta de toda a cruz. Aqui eu acelerei o processo para não ficar tão demorado. Na hora que você chegar ao fim, não esquece de dar um retrocesso novamente para poder estar prendendo essa costura e ela não se desfazer. Agora vamos tirar todos os alfinetes dessa nossa peça, porque a gente vai cortar a cruz, desse jeito. Você vai dobrar o tecido e fazer um pique bem no centro para poder abrir um espaço, porque é através desse espaço que nós vamos colocar a tesoura para poder estar cortando o meio da nossa cruz. Com muito cuidado para você não cortar a linha onde a gente costurou a nossa cruz. Ó, agora desse lado de cá e do outro lado. Pronto. Agora a gente vai fazer um piquezinho até o cantinho, o máximo que você puder chegar até o cantinho, vai ser mais fácil para a gente poder desvirar essa peça. Vocês vão ver mais adiante, tá? Aí nós vamos cortar também o excesso das pontas que vai ficar no centro dessa cruz, quer ver? Peraí, deixa eu fazer mais 2 piques aqui. Desse jeito. O excesso que eu falei é esse aqui, ó. Vamos cortar esse cantinho bem próximo à linha da costura, mas tome cuidado para não cortar a linha da costura. Com muita calma e paciência. Agora a gente vai desvirar essa peça. Essa parte eu confesso para vocês que é muito chata. Vocês têm que ter muito cuidado, muita paciência. Vai desvirando cantinho por cantinho. Se vocês verem que há necessidade de abrir um pouco mais o plique que você fez, abra com cuidado com a tesoura, tomando cuidado para não cortar a linha, tá bom? Aí a gente vai fazer isso nos 4 cantos. E aqui eu precisei muito da ajuda do ferro. Eu fui tentar fazer só a mão para depois passar no ferro, só que eu vi que estava ficando difícil, daí então eu apelei pro ferro de passar, porque esses cantinhos é muito chato. Depois de muito tempo tentando acertar os cantinhos, eu parti pro ferro porque realmente estava difícil. Então, gente, vocês já sabem, não perca tempo. Vai, já liga o ferro e já vai desvirando e assentando os cantinhos com o ferro. Vocês vão economizar um bom tempo para poder estar assentando esse tecido. Não precisa ficar extremamente perfeito esse corpo, porque ele vai ficar pro lado de dentro da nossa sacola, então ela não vai aparecer, tá bom? Vai acertando, estica, passa certinho, que vai ficando tudo muito bonito. Depois de muito trabalho vai ficar assim, e agora nós vamos passar uma costura em volta dela com uma distância de aproximadamente meio centímetro. O processo vai ser basicamente o mesmo, vai até o cantinho, para a agulha virada para baixo, gira o tecido e continua a costura bem rente, ó,
até o próximo cantinho com a agulha baixa, você vira o tecido e assim você vai seguir em volta de toda a cruz. Vou acelerar mais uma vez. O vídeo acabou ficando um pouco longo, mas é porque eu preferi mostrar cada processo com muitos detalhes para vocês não ter tanta dificuldade. Então, se ainda assim sobrar alguma dúvida, pode comentar à vontade que eu vou ter o maior prazer de te ajudar. Depois da gente passar essa costura em volta da cruz toda, chegou a hora da gente colocar nossa ajuda. Para fazer isso, a gente vai alfinetá-la através do lado direito, desse jeito que eu vou mostrar para vocês. Esses cantinhos aqui, eles se movem com uma facilidade muito grande, então dê muita atenção a eles na hora que vocês forem alfinetar. Dê preferência de alfinetar eles e vai ficar assim, ó, todo alfinetado. Vamos passar uma costura em volta da cruz, dando uma distância agora de um pé de máquina, para poder estar prendendo a junta. Chega até o cantinho. Aí você abaixa a agulha com cuidado, gira o tecido e segue uma distância de um pé de máquina. Tira o alfinete, chega até o cantinho, abaixa a agulha, gira o tecido a distância de um pé de máquina e assim você vai fazer em volta de toda a cruz. Prontinho. Agora ficou esses 4 cantinhos levantados. Eu vou voltar para a máquina e passar um retrocesso em cada um desses 4 cantos para poder prender eles e eles não ficarem levantando de novo. Aqui eu fiz uma costura contínua sem o corte de linha, mas você pode fazer uma costura e cortar linha, outra costura e cortar linha e assim consecutivamente. Tô cortando o excesso das linhas, já que eu fiz uma costura contínua. E agora eu vou cortar o excesso dessa juta, desse tecido, para a nossa sacolinha não ficar com um acabamento tão grosseiro. A gente também não pode esquecer de cortar essas pontinhas aqui da cruz, ó. Ai, quem dera se fosse tão rápido assim, né? Prontinho. Ó, agora a gente vai fazer a barrinha na parte de cima e pra gente poder fazer isso, a gente vai virar 2 vezes pro lado do avesso, tá vendo? Ó, esse é o lado avesso da nossa cruz, nós vamos virar 2 vezes e passar uma costurinha bem quente. E nós vamos repetir esse processo no nosso outro quadrado também e vai ficar assim. Agora a gente vai fazer a nossa alça. Essa alça também eu já ensinei a fazer aqui no canal. Vamos dobrar no meio desse jeito aqui, para poder fazer uma marcação, pegar uma ponta e levar até o meio e fazer mais uma marcação. Se você preferir, você pode passar a ferro também para poder vincar bem esse tecido. Vamos pegar a outra ponta e dobrar até o meio mais uma vez. E agora a gente vai dobrar tudo isso e passar uma costura bem perto desse cantinho aqui.
Feito isso, a gente agora vai encontrar um meio, mas para encontrar esse meio nós não vamos marcar com lápis e nem cortar, a gente vai somente apertar. Achou o meio, 2 dedos para cima, marcou com lápis, 2 dedos para baixo, marcou com lápis. E vamos repetir esse mesmo processo do outro lado. É onde a gente vai fazer a marcação, que nós vamos colocar a nossa alça do pontinho para fora. Agora nós vamos prender a alça com o alfinete nas duas pontas e ir para a máquina para poder prender essa alça na nossa quase sacola. Vamos lá? Ó, passa uma costura, tirei o alfinete, passei uma costura, dei um retrocesso, ó, levantei o calcador e vou passar ela para frente e passar uma costurinha bem rente aqui, ó, tá vendo? E vamos repetir esse processo do outro lado da alça. Ó, tirei o alfinete, passei a costura com retrocesso, vou levantar o calcador, passar nossa alça para frente e passar uma costurinha bem rente. Vamos fazer isso dos dois lados. Aqui eu já estou com nossos dois lados prontos, então agora vamos alinhar esses dois lados, alinha tudo e alfineta os 4 cantos, porque daí a gente vai prender para poder virar uma sacola. Ó, passa uma costura em volta dela toda. E já chegamos no nosso final, dando aquele retrocesso que eu sempre lembro vocês, porque no comecinho, gente, eu esquecia muito de dar esse retrocesso. Agora a gente vai cortar todo o excesso que sobrou do tecido. E vamos voltar para a máquina mais uma vez, só que agora com o zigue-zague para dar o acabamento e esse tecido não desfiar. Prontinho, agora é só desvirar a nossa peça. Para desvirar é muito fácil. Se você quiser usar auxílio da tesoura para poder desvirar os cantinhos, você pode também, que vai facilitar. E para customizar nossa peça, eu usei tinta de tecido vermelha e preta. Primeiro eu fiz a marcação aonde eu queria e o que eu queria desenhar com lápis e depois eu fui contornando com o pincel, auxílio de um palito e a tinta de tecido. Você pode customizar da forma que você quiser. Eu resolvi escrever "Ele vive", porque esse é o nosso verdadeiro sentido da Páscoa. Nosso Senhor Jesus Cristo ressuscitou e vive para toda a eternidade. E além de você poder oferecer essa sacolinha como lembrancinha com chocolates dentro, você também pode utilizar em outras ocasiões. Olha só que gracinha que ficou nessa sacola. Eu espero que vocês tenham gostado e aprendido. E eu também desejo que Jesus encha o seu coração com muito amor nessa Páscoa. Um beijo, fiquem com Deus e até a próxima. Tchau, tchau!